Bom dia, uma boa quinta-feira para você, para sua família. Hoje eu quero falar sobre o medo. O medo é uma coisa que está muito ligada à ansiedade também, né? Mas também pode não estar. E a gente já até falou sobre ansiedade em outra palavra, não vou lembrar agora qual vídeo. Mas hoje eu estava orando, né? E Deus falou comigo a respeito de medo, né? Porque quando eu tô estudando para trazer esse vídeo, Deus fala comigo a palavra direcionada para mim. E aí eu transmito ela. Então, primeiro essa palavra falou comigo também, né? Eu queria convidar você a fazer uma leitura em Isaías 41, versículo 13. Eu vou ler alguns versículos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você fará sobre os montes e você passará sobre os montes e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Se você puder, continue lendo, né? Porque ainda tem mais partes. E eu fiquei refletindo, né? Quando Deus fala que um monte pode estar na minha frente aqui, quando a gente lê essa parte, e que, imagina, você tá indo num caminho, e aí tem um monte, você não sabe como passar por ele. E aqui fala que você vai passar por cima e o monte vai virar pó. Então é uma coisa que aos nossos olhos são impossíveis, né? Mas para Deus não há impossíveis. O que nos causa medo, né, é o que a gente não consegue ver palpável, que a gente não consegue se defender, é aquilo que a gente não consegue ver ali, o futuro, por exemplo. As pessoas têm medo do futuro, eu não consigo ver. Então, eu não consigo controlar, né? Aquilo que eu não consigo controlar me causa medo. Mas quem precisa controlar é Deus, né? Nós precisamos entregar esse controle para Deus. O medo, eu trouxe até aqui alguns exemplos. O medo, ele pode causar coisas boas, mas também ruins. O medo, ele pode ser um aviso, né? E um instinto. E a gente se prepara com uma forma de instinto. O medo pode evitar o mal, né? Uma criança, se você ensina ela que a tomada vai machucar, ela vai evitar colocar o dedo. Por quê? Porque vai evitar o mal, vai evitar que alguma coisa ruim aconteça. O medo também leva a Deus. Quando nós estamos com medo, nós loucamente corremos para Deus e Deus, eu estou passando por isso. Deus, eu não consigo isso. Então, o medo acaba nos levando a pedir ajuda, né? Mas ruim, o medo paralisa, né? Muitas pessoas têm medos, né, de altura, de cobra, entre outros medos. E quando estão diante daquela causa do seu medo, eles paralisam. O medo também leva a mais decisões, porque você quer decidir logo para sair daquela situação e pode causar decisão errada. E também desespero. Medo pode causar um pânico. Você vê, por exemplo, uma barata e você tem um medo horrível daquilo. Você pode, sei lá, se machucar de tanto se debater. Eu tô falando de medos, né, de animais, de altura, mas existe o medo, né, interior, o medo
medo de perder a família, o medo de não ser feliz, o medo de não ir para o céu, medo de não ter, né, uma pessoa junto com você ali para sempre. Existem N medos, né? E todos esses precisam ser entregues a Deus. Quando nós estamos no caminho e ele está escuro, isso nos causa medo. E aí eu queria ler o Salmos 27. O Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livrará de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Então, quando o caminho estiver difícil e escuro, você não sabe o que tem nele. Nosso Jesus é o caminho, Ele é a nossa luz, né? Ele é a nossa salvação. Então entregue os seus medos na mão de Deus e Ele vai fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis, para você ver que o seu Deus pode tudo e pessoas podem se achegar a Deus através do seu testemunho. Então essa é a palavra de hoje. Fique com Deus, entregue os seus medos na mão do Senhor e descanse nele. Fique na paz.